Olá, que a bênção de Deus alcance a sua vida neste momento. Você está no canal Oração e Fortaleza. Que alegria e que bênção estarmos juntos no nosso cantinho de fé. É muito bom ter você aqui conosco. Na história da humanidade, houve um momento singular em que a eternidade tocou o tempo, em que o divino caminhou entre nós em carne e osso, e seu nome era Jesus. Por onde ele passava, a ordem natural das coisas se curvava à sua vontade. As leis da física se tornavam sugestões e a esperança brotava nos lugares mais improváveis. Os milagres de Jesus não foram meras exibições de poder, foram sermões em forma de ação, janelas para o coração de Deus, revelando um reino onde a doença, a fome e a própria morte não teriam a palavra final. Cada milagre era uma declaração de sua identidade e um convite para crer em algo maior. Tudo começou de forma discreta, em uma festa de casamento na pequena vila de Caná, da Galileia. O ambiente era de alegria, música e celebração, até que uma crise silenciosa se instalou. O vinho, símbolo da alegria, havia acabado. Para os noivos, isso significava uma vergonha pública, uma mancha em sua honra. Maria, mãe de Jesus, percebendo o apuro, aproximou-se de seu filho com uma confiança serena. "Eles não têm mais vinho", ela disse. Um simples relato que carregava um pedido implícito. Jesus, sabendo que sua hora de revelação pública ainda não havia chegado plenamente, hesitou, mas o amor e o respeito por sua mãe o moveram. Ele instruiu os servos a encherem 6 grandes talhas de pedra usadas para a purificação cerimonial com água. Imagine a cena, os servos, confusos, obedecendo a uma ordem que não fazia sentido. Eles encheram as talhas até a borda, com cerca de 600 litros de água comum. Então, Jesus simplesmente disse: "Agora, tirem um pouco e levem ao encarregado da festa." E no trajeto entre a talha e a taça, o milagre aconteceu. A água se transformou em vinho. O encarregado, ao provar, ficou chocado. Ele não sabia da origem, mas sabia da qualidade. "Todos servem primeiro o melhor vinho", disse ele ao noivo, "e depois que os convidados já beberam bastante, o inferior." Este primeiro sinal não apenas salvou uma família da humilhação, mas revelou a glória de Jesus a seus discípulos, e a fé deles começou a florescer. O milagre ensinou que Jesus não se importa apenas com nossas crises espirituais, mas também com nossas necessidades sociais e humanas, e que sua presença transforma o ordinário em extraordinário. A partir dali, a notícia de seu poder começou a se espalhar, e o foco de seu ministério se voltou para a compaixão em ação através das curas. Os milagres de cura de Jesus não eram atos frios de poder, mas respostas calorosas à dor humana. Em Cafarnaum, a sogra de Pedro jazia em uma cama queimando de febre. Jesus não esperou por um grande clamor. Ao entrar na casa e ver seu sofrimento, ele simplesmente tomou-a pela mão, e a febre a deixou instantaneamente. Ela, por sua vez, levantou-se e começou a servi-los, mostrando que a cura de Jesus não apenas restaura o corpo, mas nos capacita para o serviço. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, a cidade inteira parecia ter se reunido à sua porta, trazendo todos os tipos de doentes e oprimidos. Jesus, movido por uma compaixão incansável, curou a todos, demonstrando que sua autoridade não tinha limites. Em outra ocasião, um oficial do rei, cujo filho estava à beira da morte, viajou quilômetros para implorar a ajuda de Jesus. Sua fé era desesperada, mas genuína. Jesus, para testar e fortalecer sua confiança, simplesmente lhe disse: "Pode ir. O seu filho continuará vivo." O homem creu na palavra de Jesus e partiu. No caminho de volta, seus servos vieram ao seu encontro com a notícia de que seu filho estava recuperado, exatamente na mesma hora em que Jesus havia proferido a palavra de cura.
Este milagre revelou que o poder de Jesus não era limitado pela geografia. Sua palavra por si só era suficiente para operar o impossível. Mas talvez a cura mais impactante tenha sido a do leproso. Naquela sociedade, a lepra era mais do que uma doença, era uma sentença de exclusão. O leproso era considerado impuro, forçado a viver longe da família e da comunidade, gritando imundo por onde passava. Um desses homens, desesperado, rompeu todas as barreiras sociais, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Sua fé era humilde, mas poderosa. A resposta de Jesus foi chocante. Em vez de curá-lo à distância, ele estendeu a mão e tocou o intocável. Quero. Seja purificado, disse ele. Naquele instante, a lepra desapareceu. Jesus não curou apenas a pele do homem, ele restaurou sua dignidade, sua humanidade e seu lugar na sociedade. Em Cafarnaum, a fama de Jesus era tal que as casas ficavam lotadas. 4 homens carregando um amigo paralítico em uma maca não conseguiram entrar. Mas a fé deles era criativa e persistente. Eles subiram no telhado, fizeram uma abertura e baixaram o amigo bem na frente de Jesus. Jesus, vendo a fé deles, primeiro chocou os líderes religiosos ao dizer ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Para os mestres da lei, isso era blasfêmia, mas para provar que ele, o Filho do Homem, tinha autoridade na terra para perdoar pecados, Jesus se virou para o homem e ordenou: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Imediatamente, o homem se levantou e saiu andando, para o espanto de todos. Jesus demonstrou que a maior paralisia não é a do corpo, mas a do pecado. E ele veio para curar ambas. Sua compaixão era tão vasta que, em certas regiões, as pessoas simplesmente tocavam na borda de seu manto e eram curadas, mostrando que a fé, por si só, era o canal que liberava o poder que emanava incessantemente dele. O ministério de Jesus escalou de forma impressionante, demonstrando que sua autoridade não se limitava ao mundo natural e às enfermidades do corpo, mas se estendia ao reino espiritual e à própria morte. Intimamente ligada às suas curas, estava a expulsão de espíritos malignos, que na época eram vistos como a causa de muitas doenças físicas e mentais. Na sinagoga de Cafarnaum, um homem possuído por um demônio começou a gritar. O espírito maligno, em um misto de terror e reconhecimento, clamou: O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, o Santo de Deus. Jesus, com uma autoridade calma e absoluta, ordenou: Cale-se e saia dele. O demônio se contorceu, mas obedeceu, deixando o homem livre. As pessoas ficaram maravilhadas, reconhecendo que sua palavra tinha poder até sobre as forças das trevas. Essa autoridade não conhecia fronteiras, nem mesmo as étnicas. Quando uma mulher cirofenícia, uma gentia, implorou pela cura de sua filha endemoniada, Jesus inicialmente atestou, mas a fé e a humildade da mulher eram tão grandes que ele declarou: Mulher, grande é a sua fé, seja feito como você deseja. E sua filha foi curada à distância. O milagre mais dramático de expulsão, no entanto, ocorreu na região dos Gadarenos. Ali vivia um homem tão violentamente possuído que ninguém conseguia prendê-lo. Ele vivia nos túmulos, gritando e se cortando com pedras, um retrato vivo do tormento. Ao ver Jesus, os demônios dentro dele o reconheceram e imploraram para não serem atormentados. Jesus perguntou seu nome e a resposta foi arrepiante: Meu nome é Legião, porque somos muitos. A pedido deles, Jesus permitiu que entrassem em uma manada de porcos que imediatamente se precipitou do despenhadeiro para o mar e se afogou. O povo da cidade, ao ver o homem antes selvagem, agora sentado, vestido e em perfeito juízo, ficou com medo.
Mas o homem foi transformado em um missionário, contando a todos o que Jesus havia feito por ele. Jesus também demonstrou seu poder sobre a cegueira, tanto física quanto espiritual. Ele curou cegos com uma simples palavra ou toque, como o mendigo Bartimeu, cuja fé persistente o fez gritar por misericórdia até que Jesus o ouviu. A sua fé o curou, disse Jesus, e imediatamente ele recuperou a visão. Em outro caso, Jesus usou um método incomum, cuspindo no chão para fazer lodo e aplicando-o nos olhos de um homem cego de nascença. Ao se lavar, o homem viu pela primeira vez. Este milagre causou um grande alvoroço entre os fariseus, que se recusaram a acreditar. Ironicamente, enquanto o homem cego ganhava a visão física e espiritual, reconhecendo Jesus como o Filho do Homem, os líderes religiosos, que podiam ver, se aprofundavam em sua cegueira espiritual, provando que a verdadeira visão é uma questão de fé, não de olhos. Mas o poder de Jesus atingiu seu ápice em sua autoridade sobre a própria morte. Ele demonstrou isso em 3 ocasiões registradas. Primeiro, ao encontrar um cortejo fúnebre na cidade de Naim. Uma viúva chorava a perda de seu único filho. Movido por uma profunda compaixão, Jesus tocou no caixão e disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O rapaz sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. A multidão, tomada de temor, glorificou a Deus. Em outra ocasião, Jairo, um líder da sinagoga, implorou a Jesus que curasse sua filha de 12 anos. No caminho, Jesus foi interrompido e a notícia chegou: sua filha morreu. Mas Jesus disse a Jairo: "Não tenha medo, apenas creia." Ao chegar na casa, ele dispensou os que choravam, dizendo: "Ela não está morta, mas dorme." Tomando a menina pela mão, ele disse: "Talita cumi", que significa: "Menina, eu lhe digo, levante-se." E ela se levantou, para o espanto de todos. O milagre de ressurreição mais famoso, no entanto, foi o de seu amigo Lázaro. Já morto há 4 dias, a situação parecia irreversível. Marta, irmã de Lázaro, expressou sua dor. "Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido." Jesus, vendo a dor dela e dos que choravam, comoveu-se profundamente e chorou. Diante do túmulo, ele fez uma das declarações mais poderosas de todas as Escrituras: "Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá." Então, com uma voz que desafiou a própria morte, ele bradou: "Lázaro, venha para fora." E Lázaro saiu, ainda envolto em faixas funerárias. Este milagre não foi apenas uma restauração, mas uma prévia gloriosa da própria ressurreição de Jesus, a prova definitiva de que ele tem a autoridade final sobre a vida e a morte. Cada um desses atos não foi apenas uma maravilha para ser vista, mas uma verdade a ser crida. Em Jesus, o poder do reino de Deus havia chegado, trazendo cura, libertação e vida onde antes havia apenas desespero. Se o seu coração reconhece Jesus como o Senhor, que tem poder sobre a morte, a doença e toda a escuridão, declare sua fé em sua vitória final, escrevendo nos comentários: Jesus Cristo é o Senhor.